aqui, estamos em mais uma edição extraordinária, sensacional, galáctica, enfim, interplanetária do Natureza Connection. E hoje, no nosso programa, porque até na última vez não era programa ainda, na verdade a gente tinha feito um balairigata aqui, eu tinha convidado os professores, eles vieram aqui ajudando a bater um papo sobre o tema que a gente falou que era da felicidade, né, para aula de filosofia, mas aí a coisa foi ganhando outro corpo, a galera curtiu, mandou altos memes, beijos, abraços, enfim, por aí vai. E aí a gente resolveu transformar isso aqui num programa educacional, num programa educativo, que é voltado justamente a gente conseguir se conectar com vocês, os nossos queridos alunos do Colégio Natureza, tá certo? E não só também os alunos, viu, pessoal? Fala o seguinte, ó. Pô, hoje é sexta-feira, que é quando vai ao ar já no YouTube o programa. Desliga a televisão, cara. Para de ver aquela novela da Globo, que já foi repetida 60 vezes já, você já sabe o final, entendeu? Chama o pai, a mãe, a avó, o cachorro, o periquito, o papagaio. Liga na telona aí, joga o cabo HDMI. Vamos debater, vamos discutir, porque hoje é dia de falar de meio ambiente. E para falar sobre esse assunto, eu tenho nada mais, nada menos do que pessoas fundamentais aqui comigo. Eu vou começar o inverso hoje. Na última vez começamos com as mulheres e hoje aumentamos a presença das mulheres nesse programa, certo? Então eu vou começar com o senhor aí, Carlos, né, senhor Carlos? Muito obrigado pela parte que me toca, senhor. Me deixa muito feliz, afinal de contas, com 50 anos, você não imagina como eu vibro ao saber que eu tenho essa idade, né? E meu cabelo não branqueou porque eu uso shampoozinho, Bruno. Só por isso. Tá certo. Você usa aqueles papéis de taqueda, esses trem tudo aí, né? Grecinho 2000. Grecinho Essa você tirou do fundo do baú. Grecinho 2000. Sensacional, Grecinho 2000. Sabe aqueles homens que você olha o cabelo, é caju? É aquele... Fica simplesmente horroroso. Muito bom, senhor cabelo caju, né? Castanha e caju. Exatamente. Além do senhor Charles Carlinhos, conhecido nos meios também aí como um ancião, né? Alguém que está aí desde a época da Rainha Elizabeth, enfim, desde Mahatma Gandhi, pois é, Bruno, e de outros tantos figuras importantes. Nós trouxemos hoje para dar uma moralizada nesse ambiente também. A gente já estava moralizando na última semana, mas nós a Gi moralizou esse ambiente. Porque era um ambiente de várzea esse aqui, né? Então ela deu uma onde deu equilíbrio. Mas hoje nós trouxemos, gente. Não, vamos parar, gente. Eu vou até pegar aqui a referência, ó. Presta atenção. É o meio ambiente, viu, gente? Isso aqui é mentira, tá? Aí não vale, não. Mas eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a tia Estrelinha Paulinha! Isso aí, gente. Estou muito feliz de compor esse time. Assisti o vídeo na semana passada sobre felicidade. Fiquei intrigada com o assunto. Vocês abordaram de maneira bem ampla, né? Cada um colocando o seu ponto de vista. E agora é uma honra para mim estar aqui, né? Participando. Junto desse time. Sensacional. É uma honra para nós tê-la aqui nesse meio. E óbvio, né? A nossa lady principal, né? Professora Gi, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, povo subdesenvolvido. E aí? É isso aí, povo subdesenvolvido. Gente, eu nunca falei isso em nenhuma aula. Eu nunca chamei ninguém. Povo subdesenvolvido, tá? Mas o meme pegou, hein? Pegou. De alguma forma virou uma figurinha histórica. Eu sei até quem fez, mas tudo bem, né? Mas, gente, é isso aí. Vamos continuar moralizando o espaço aqui. Eu não sei se lembrar do Grecinho 2000 é moralizar o espaço, mas vocês estão falando, tá ótimo, né? Então, estamos aí, vamos continuar. Gente, acabou o café de novo, né? Ô, Bruno, a verdade é que esse time tá cada vez mais cult, né, cara? Tá cada vez mais cult, pelo amor de Deus. Você pensa o quê? Você acha que é um espaço só pra pangaré que nem você? Não é assim, não, velho. Para, velho. Dá elevada no negócio, cara. Semana passada eu tava vendo a Gi falar, o Douglas falando, comecei a me sentir mal. Falei, poxa vida,
tô me sentindo mal agora. E hoje você traz a Paula, eu tô ficando na saia Carlinhos, ó, justiça. Oi. tamo junto, viu? Ah, é? Fica tranquilo, tamo junto. Essa Falou, sensação eu também senti assistindo eles, tá? Meu E você Deus, também, Deus. óbvio. Mas enfim, pessoal, vamos começar o nosso tema de hoje. Eu quero, aliás, aproveitar e fazer um mote, porque, pessoal, olha só que bacana. Esse tema chegou até aqui, não foi por acaso, foi atendendo a pedido dos nossos queridos alunos, sobretudo do terceiro ano do ensino médio, que elogiaram a iniciativa, gostaram. Eu, às vezes, acho que eles são mais malucos do que a gente ainda, mas tudo bem, né? Porque assistir nós tem que ser mais louco do que tudo nós juntos. Mas, enfim, Exato. é uma ideia de um tema que é um tema fundamental, bacana, que é o do meio ambiente, a partir de uma notícia que estava circulando aí informalmente nos grupos do WhatsApp, que era justamente uma notícia um tanto quanto triste. Embora a gente esteja aqui brincando, a notícia não é muito bacana, tá? Eu vou começar com ela para utilizá-la como mote, pessoal. Então, ó, o desmatamento consolidado da Amazônia em 2019 superou os 10 mil quilômetros quadrados, afirma o INPE. A atualização dos dados, pessoal, é referente aí ao período de agosto de 2018 a julho de 2019, e a prévia tinha sido divulgada em novembro do ano passado, que mostrou já uma perda ainda maior do que havia sido inicialmente projetado. A alta, só para vocês terem uma ideia, foi de 34% ante os 12 meses anteriores. E para que as pessoas saibam e para que isso possa ativar nossa reflexão, acima de tudo, vocês sabem que o desmatamento na Amazônia é um problema histórico no Brasil, não é de hoje, é de décadas e décadas atrás. Os dados do INPE mostram, por exemplo, que lá em 1995 nós tivemos mais de 29 mil quilômetros quadrados devastados. Em 2004, nós tivemos aí algo em torno de 27 mil quilômetros devastados, mas de 2008 para cá vínhamos melhorando e muito as nossas ações de combate ao desmatamento. Isso tinha justamente melhorado sob diversos aspectos, tanto do ponto de vista da legislação ambiental, da fiscalização e tudo mais, mas infelizmente nesse ano a coisa vem aumentando. Então eu queria começar jogando esse questionamento para o Carlinhos. Carlinhos, muito bem. Fala um pouco para nós aí, pensando sobre esse tema do meio ambiente, né? Sobretudo a respeito da interferência humana na dinâmica e do espaço geográfico. Vamos lá. A gente sabe muito bem que vem dando no que deu, né? Desmatamento, poluição, enfim, uma série de coisas que atrapalham o meio ambiente, né, Carlinhos? Então, tá bom. Bruno, o problema da Amazônia é muito sério e é um problema antigo. Isso tem a ver com o início da ocupação da região amazônica. O governo brasileiro, na verdade, quando começou ali ditadura militar e traz o projeto, por exemplo, de abrir a Transamazônica, ali já começam os problemas da Amazônia. O problema da Amazônia começa quando quer se desenvolver a região amazônica. Bom, eu queria rapidamente, Bruno, dizer o seguinte, que a região amazônica, ela pega uma faixa do globo terrestre que envolve outros países, né? Então, nós temos aqui o Brasil, que é um expoente, mas nós temos também um continente africano que estaria nessa região, que também estaria ligado à floresta amazônica, e nós temos a região ali do Sudeste Asiático, que é um conjunto de ilhas ali. Bom, se a gente for pegar a Amazônia, tanto na parte ali da África, como a floresta tropical ali na região da Ásia, ela foi intensamente devastada. E sobrou muito da floresta tropical, Bruno, ela tinha sobrado muito do seu espaço natural dentro da América do Sul e principalmente dentro do Brasil. Então, ela tinha sobrado em área, em termos de comparação com outros lugares do mundo, ela tinha sobrado muito no Brasil. Quando os militares tiveram a ideia de trazer desenvolvimento econômico para a região amazônica, por exemplo, abrindo uma rodovia chamada Transamazônica, ali já se começa um processo que vai levar ao desmatamento. Mas o que aconteceu nos últimos anos, Bruno, que é um problema muito sério, na verdade é um conjunto de fatores. Bruno, primeiro, há uma necessidade no mundo de madeira de boa qualidade. Há uma necessidade no mundo de madeira nobre, madeiras nobres. E a Amazônia tem essas madeiras nobres. Bruno, as árvores da Amazônia, elas têm entre 600 e 1000 anos de idade. Aquela floresta tem 1000 anos de idade. Tá? Uma floresta mais antiga que você, né? Que é raro. Que é raro, beleza. É raro. Tô brincando. Então, Bruno, primeiro... algumas das árvores ali, inclusive. Sobrou. Quando eu olho para a Amazônia, eu lembro muito do Senhor dos Anéis, quando as árvores estavam sendo devastadas. Lembra que um dos episódios do Senhor dos Anéis, as árvores eram devastadas e eram árvores antigas, lembra? Então, me lembra um pouco aquela cena do Senhor dos Anéis.
Mas primeiro é que as árvores ali são de boa qualidade. Eu queria chamar a atenção para uma espécie, né, que é o Mognum, que é uma madeira nobre, uma madeira de lei, que faz parte da floresta amazônica. Então, primeiro, Bruno, a questão da necessidade de madeira. Segundo, Bruno, que esse é o maior problema, e eu acho que isso que a gente pode chamar a atenção dos nossos alunos, principalmente do terceiro, que é a necessidade de espaço para agricultura e para pecuária. Então, hoje, há uma necessidade enorme de espaço para agricultura e para pecuária, que é, assim, colossal. Principalmente depois que cresceu naquela região a soja e o algodão. O algodão vem crescendo a passos largos no Brasil e ali oferece um lugar para crescer o algodão. Terceiro, Bruno, é que quando você fala de devastação da Amazônia, você fala em geração de emprego dentro da Amazônia com a devastação da Amazônia. Então, a devastação da Amazônia gera emprego para a região, que é uma região carente de emprego, que é uma região problema para emprego. Então, se você for pensar aí, olha, Bruno, nós temos necessidade de madeira de lei, nós temos necessidade de espaço para agricultura, necessidade de espaço para a pecuária, e depois geração de emprego para a comunidade local. Então, tudo isso, Bruno, forma um conjunto que está levando a Amazônia a ser devastada. E, Bruno, se você me permite, rapidinho, só um último comentário, depois eu volto nisso para passar para as meninas, para não tomar muito tempo. A legislação brasileira, o Código Florestal Brasileiro, Bruno, diz que se você tem uma propriedade na Amazônia, você tem que conservar 80% da sua propriedade. Então, o que acontece? A área de conservação da Amazônia, em relação à área onde nós estamos aqui, por exemplo, de Mata Atlântica, é o inverso, porque aqui, se você tem uma propriedade, você vai conservar 20% de mata nativa e 80% você vai fazer para utilização. E lá é o contrário, 80% tem que ser conservada. Então, você imagina o problema, né? Aliás, foi legal você pontuar isso, né, Carlinhos? Porque antes de passar a bola, vou passar a bola para a Gi responder essa provocação que eu vou fazer. Mas é interessante a gente pensar que o Brasil, por exemplo, tem uma série de domínios morfoclínicos, coberturas vegetativas originais que foram amplamente devastados. A gente está falando da Amazônia porque agora, mais recentemente, é o que salta mais aos olhos. Mas eu vou recordar que o nosso processo histórico foi marcado pela destruição da Mata Atlântica, em larga medida, que é um dos biomas mais biodiversos do mundo, que daqui a pouco eu vou perguntar para a Paulinha também falar sobre isso para nós. A gente devastou muito também a área, principalmente das araucárias, né, que é interessante a gente lembrar que hoje em dia tem uma cobertura original muito pequena em relação ao que tinha, considerado inclusive uma hotspot também, e agora a gente vem acompanhando esse avanço sobre a Amazônia. Mas eu queria pegar gancho do que você falou, pegar carona, e dizer o seguinte para a gente, provocando, para fazer a gente pensar. Você falou da questão da geração de emprego e tal, que muitas pessoas acabam se aproveitando por uma situação, ali você tem uma situação socioeconômica mais carente, as pessoas precisam trabalhar, obviamente, tudo mais. Só que, hoje, a maneira como é feita a exploração da floresta, ela não é até uma maneira um tanto quanto, vamos dizer assim, burra, porque não poderíamos fazer um outro tipo de exploração mais sustentável na floresta? A gente não poderia, em termos de meio ambiente, repensar, inclusive, como explorar aquilo ali, do ponto de vista econômico, que seja sustentável, que seja bacana para as pessoas e também não ter um impacto sobre as comunidades que ali vivem, porque vamos lembrar que a Amazônia é berços ali, né, de comunidades indígenas, enfim, de populações. Queria te ouvir um pouco a respeito disso, Gi. Acho que travou, Bruno. Gi? Eu acho que a Gi deu uma balançada, né? Não tem problema, daqui a pouco a Gi volta para falar sobre esse assunto. Vamos passar para a Paulinha. Paulinha, então vou fazer o gancho com você, depois a gente volta com a Gi, né? A questão aqui é o seguinte, vou voltar para a Paulinha, é o seguinte. Paulinha, eu queria que você falasse um pouquinho, então, da questão da biodiversidade. Esse avanço aí das queimadas e tudo mais prejudica a nossa biodiversidade? Sim, Brunão, infelizmente, né? Eu entendo o ponto de vista do Carlinhos, né? Realmente concordo, né? Essa necessidade de tudo isso que ele falou, mas a gente tem que pensar assim, né, nessa biodiversidade, a gente tem que pensar nesses animais que ali vivem, pensando meio que de forma geral, não somente animais, mas nós temos plantas, nós temos os micro-organismos que vivem nesse local, né? Então, se a gente parar para abranger todos os seres vivos, nós temos ali desde os protozoários, as bactérias, os fungos, as plantas e os animais, né, que são prejudicados com esse desmatamento, com essa queimada, independente do fator, né? Independente se é para uma área de pastagem, independente se for para construção de estradas ou para áreas urbanas, enfim. Existem estimativas que dizem que
a quantidade de seres vivos que existem no nosso planeta, ela está entre 10 a 50 milhões de espécies. Uau. Nós temos classificadas, em média, de 1.500 milhões, né? De espécies que foram classificadas. Então, se a gente analisar, é pouco perto do que ainda tem, né? E aí, com esse processo de desmatamento, independente do motivo, muitas dessas espécies, mesmo as que já foram catalogadas, mas as que ainda não foram catalogadas, olha o tanto que a gente perde com isso, né? Levando em conta que muitas dessa biodiversidade, muitas dessas espécies são utilizadas, têm uma importância econômica, né? Produção de medicamentos, mais da metade dos fármacos vem da vegetação, vem da diversidade que nós temos, né? Aliás, é legal você colocar isso. Aliás, desculpa te cortar, Paulinho, mas é legal. Imagina! Isso, é legal você falar isso, porque às vezes a gente não tem dimensão. A gente pensa que a ciência avançou tanto. Ô, Gi, eu vi que você voltou. Fica absolutamente tranquila. Já vou passar para você. Internet, gente. Problemas da internet. Aqui é tudo. Faz parte da vida. A gente vai tocando. Não tem dessa, não. Aqui é a raiz. Não tem esse negócio de Nutella de ficar fazendo edição, não. Hein? Seguinte, ó. O que acontece, Paulinha? Foi legal você tocar nesse assunto antes de eu passar para a Gi, porque ali eu já ouvi até falar, pode até ser que seja esses boatos, né? Mas você, olha, gente, ali talvez tenha cura para doenças que a gente não faz nem ideia ainda. Sim. Não falamos direito, né? Sim, Brunão, sim. Tendo em vista essa quantidade de espécies que ainda não foram catalogadas, então com isso a gente perde muito, porque é uma floresta sustentável, né? Ela é autossustentável. A partir do momento que você mata esse solo, que você tira essa vegetação, você destrói os micro-organismos que sustentavam, né? Que reciclavam toda aquela matéria orgânica que caíam ali. Eles morrem por falta de alimento e aí esse solo que era fértil, extremamente fértil, ele passa a ser infértil. Então é um problema. A gente está falando de floresta amazônica, mas como você falou, existem vários outros biomas, né? Vocês podem, depois da área de geografia, mas legal. O Cerrado, a Mata Atlântica também vem sofrendo muito, né? O Pantanal com a antropização, né? O homem, ele vem, o ser humano, ele vem cada vez mais depredando, a gente entende essa necessidade, né? Mas tem que ser feito de uma forma sustentável, né? Tem que ter fiscalização para verificar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, enfim. Em relação ao desmatamento, em relação ao que você perguntou do que causa, né? Dos problemas que isso pode trazer. Eu pontuei alguns, a perda da biodiversidade, que eu já falei, né? Que esse é um problema. Nós temos aí, tendo em vista essa quantidade de animais, de espécies que ainda não foram catalogadas. Como você disse, Bruno, muito bem observado, sim. Pode ser que ali tenha cura para diversas doenças. Isso pode realmente acontecer. Nós temos também a modificação do clima, né, Gi e Carlinhos, vocês que o sim. Brunão também na área mais de geografia, a mudança do clima, né, que nós temos. Nós temos também impactos sociais, que acho que a Gi vai falar um pouquinho depois, né, em relação a essas populações tradicionais que vivem ali, que são totalmente dependentes também desse bioma, dessa diversidade que tem ali. E um outro ponto que eu gostaria de falar é a fragmentação. Então, eles vão em pontos específicos dessa mata, dessa vegetação, e formam esses fragmentos, que são aqueles clarões que falam, né? Sim, aqueles que estão em cima do satélite, assim, né? Fica aquela coisa feia, isso, né? Aquele clarão que fica ali. Então, existe um problema nessa região que foi devastada e no entorno também, porque dentro dessa área a gente vai ter um aumento da temperatura, a diminuição da umidade, com isso a gente vai ter ventos mais quentes. Esses ventos que são mais quentes vão pegar as árvores que restaram ali em torno e vão matá-las também. Né? E em relação ao desmatamento, independente do fator, como eu já disse, nós temos também as espécies que conseguem migrar, elas conseguem procurar, né? Ir para outra área, buscar outra área, mas nós temos espécies que não conseguem fazer isso. As plantas, por exemplo, elas não conseguem. E nós temos uma diversidade de plantas. A gente pensando em termos de evolução de plantas, a gente pensa desde ali da briófita, que é o musgo, até chegar numa angiosperma, que é uma planta que já tem uma complexidade, né, Brunão? Olha aí, que lindo. Ô, Paulinha, você consegue então, definir que espécie é essa do Bruno? Eu não consigo definir. Espécie plástica. Eu acho que é a buchinha, né? Conhecida popularmente como buchinha. Isso aqui é o famoso bonsai. Isso aqui é o famoso bonsai sem vergonha, entendeu? É buchinha. Eu acho, viu, Carlinhos? Tenho certeza lá, mas eu acho que é o famoso buchinha.
E aí, por exemplo, nós temos aí no nosso país a maior diversidade de peixes, a maior diversidade de angiospermas, está no Quer nosso dizer, país. é uma coisa É gigante, muita né? coisa, é muito grande. A gente parar para pensar, a gente não tem noção a quantidade de fungos que se perde, a quantidade de bactérias que se perdem, que reciclam toda essa matéria orgânica que cai ali nesse solo. Então tem uma importância essencial, porque são eles que sustentam esse ecossistema, né? Que reciclam toda essa matéria orgânica, devolvem esses nutrientes para a vegetação para que esse ciclo recomece, né? E alimenta toda uma cadeia alimentar, várias teias alimentares. E a gente pode pensar, e o que eu tenho a ver com isso? Nós estamos inseridos em várias teias alimentares. Então, se uma cadeia, não vou nem pensar em teia, pensando abranger um pouco mais isso, mas cadeias alimentares, se uma espécie é prejudicada, todo o resto da cadeia é prejudicado. É o efeito cascata. E nós estamos ali inseridos em vários, né? Em várias cadeias, em várias teias alimentares. Então, sim, nós temos tudo a ver com isso. Perfeito. Ô, Gi, agora fazendo gancho com você, já que nós temos tudo a ver com isso, e a população desse lugar aí, como é que fica? Não tem uma maneira socioeconomicamente mais sustentável de explorar? E eu sei que você e o senhor Alex Hilbert, outra pessoa muito querida, que estará também nesse espaço em breve conosco, estiveram na Amazônia recentemente, né? Então, fala um pouquinho para nós aí, Gi, sobre essa questão do impacto mais social e econômico, inclusive para as comunidades locais, né? Exatamente. No ano passado, eu fui para um congresso no Pará, e aí a gente esticou, entre aspas, porque é longe, né? É bem várias horas de voo até chegar em Manaus, né? Então, eu conheci Belém e Manaus. E, assim, foi uma experiência, assim, muito rica, né? A vista aérea é maravilhosa, assim, a vista da floresta é uma coisa que eu não tenho palavras para descrever. É lindo. E aí as visitas que a gente pôde fazer, né, a gente conheceu comunidades ribeirinhas, a gente conheceu uma comunidade indígena, e assim, a importância que a floresta tem transcende o nosso entendimento, que é baseado num sistema capitalista que visa o lucro. Então, pegando um gancho no que o Carlinhos falou, toda essa exploração visa atender a um mercado, certo? E cujo Brasil tem um papel de ser um monocultor, tá? Nós temos esse papel de agroexportador, né? E produzimos em grande quantidade alguns desses produtos que o Carlinhos nos citou aí. Agora, essas comunidades, elas cumprem um papel essencial de abastecer um mercado local. Então, em Belém, por exemplo, eu pude conhecer um pouco da cultura do cacau. Tá? E como que é importante, né, esse extrativismo do cacau, o extrativismo do cupuaçu, do açaí, é o sustento que essas comunidades têm. Tá? É dali que eles tiram o seu próprio sustento e abastecem esse mercado local e também, numa escala mais ampla, acaba chegando em outras regiões do país, né? Principalmente a questão do açaí até. Mas, assim, se isso é tirado dessas populações, essas populações não têm do que sobreviver. E aí, muitas vezes, acabam migrando para áreas mais urbanas para viver uma vida empobrecida, tá certo? Vivendo na informalidade, enfim, muitas vezes requerendo auxílios financeiros para poder ter de onde tirar o seu sustento. Pegando um pouco a questão das comunidades indígenas também, eu falei que isso transcende o nosso entendimento dentro de um sistema capitalista que visa o lucro. Para essas comunidades indígenas, por exemplo, a floresta é vida, é toda uma concepção de sustento integrada àquele ser vivo que está ali. Então, não existe o ser humano sem essa relação mais ampla, sem essa relação total com a Mãe Terra, né? com toda essa visão que é transcendental da natureza. Tá? A gente olha para a natureza e vê ali o sustento, a gente olha para a natureza e vê um objeto de consumo muitas vezes, né? Essas populações têm uma outra concepção, tá? Então não dá a gente tirar isso dessas populações, né? de uma violência muito grande, não pensar esse desenvolvimento econômico integrando essas populações, algo que é garantido pela Constituição de 88, tá? Então o que a gente precisa é garantir direitos, tá? E não fazer caridade. Essas populações não precisam de cestas básicas, elas precisam que o seu direito à terra, que o seu direito à sobrevivência, que o seu direito de existir esteja garantido, tá certo? E assim,
Falando da vista aérea que eu pude ver, né? Tanto no avião como também no museu que a gente visitou em Manaus, que é um museu na floresta, na verdade, tem experiências até um tanto quanto engraçadas, lá depois até tem pro ponto uma delas, né? Uma cobra, gente. Sim, a cobra da Amazônia. Aí, a gente subiu no mirante, né? E a gente via, um mar de floresta, e é uma floresta muito densa. Às vezes a gente fala isso na aula, né? A gente, professor de geografia, de biologia, a gente fala isso, a floresta é densa, uma floresta fechada. Mas ali dentro eu pude ter essa noção, porque muito diverso, você não vê nada, você vê as árvores, né? E como o Carlinhos falou, são árvores muito antigas, são árvores, assim, de madeira boa, né, para o mercado, nesse entendimento que a gente está falando aqui, desse interesse, né? E assim, a um metro você não enxerga mais. Você não consegue andar 1 metro, você não sabe para onde você estava. É muito densa, é muito rica em biodiversidade. Então, tem muita coisa para a gente conhecer ali e que poderia até mesmo gerar um benefício econômico do que simplesmente passar um correntão e tacar fogo. Tá? Tanto isso que eu falei em relação à questão da violência com que se trata essas populações, né? Tirar esse sustento, tirar esse direito de existir dessas populações de forma integrada à biodiversidade da floresta é algo violento, né? Assim também, derrubar pura e simplesmente para botar um pasto, para botar uma monocultura, isso é de uma violência muito grande. E do avião dava para ver certinho, gente, a fronteira agrícola. É um negócio assim impressionante. E dali você não vê mais nada. Dali você não vê vegetação. Tá voltando de Manaus é um negócio assim impactante, sabe? Era isso que eu queria pegar de gancho com você para jogar para o Carlinhos a pergunta e falar, Carlinhos, você estava falando, a Gi agora sinalizou muito bem, ilustrou, né, mostrou a própria vivência que ela teve ali, Hélio, Alex, enfim. O avanço da fronteira agrícola, ele tem a ver, obviamente, com interesses econômicos, mas ele guarda muito pouco de preocupação ambiental. E é um paradoxo, às vezes, que a gente enfrenta no Brasil, né? Porque o Brasil é um dos países, salvo engano da minha parte, que tem, do ponto de vista da legislação ambiental, uma das legislações mais desenvolvidas do mundo, né? Mas por N fatores, fiscalização, enfim, interesses específicos na região, a gente acaba justamente não conseguindo dar conta de fazer com que a floresta seja de fato um patrimônio nosso, a ser preservado. E a gente tem visto cada vez mais não só essa cobertura original sendo perdida, mas também outros impactos que isso causa, né? Em termos de mundo, de espaço geográfico e tudo mais. Há impactos climáticos também, não tem, Carlinhos? Tem, Bruno, o problema lá vai ser o seguinte. Parte da umidade que o Brasil recebe, parte da umidade que nós temos no Brasil, vem da região amazônica. Então, se você cortar a floresta amazônica, você vai interferir no canavial aqui do estado de São Paulo. Perfeito. Tá? Parece uma bobagem. Por quê? Porque vai interferir na formação das massas de ar que estão em cima do território brasileiro. No Brasil, nós temos a formação de 5 massas de ar. O Brasil é servido por 5 massas de ar. E eu queria dar ênfase para uma dessas massas de ar, chamada massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental é a massa que se forma em cima da floresta amazônica. E ela é irradiada para todo o Brasil, ela se irradia para todo o Brasil. Então, essa umidade ela é jogada para todo o Brasil. Então, o que acontece? Se você cortar a floresta amazônica, diretamente, com o passar do tempo, você vai estar diminuindo essa umidade. Por quê? Porque essa massa de ar que se forma no interior do Brasil é a única massa de ar do planeta Terra que tem a característica de ser quente e úmida. De forma geral, as massas de... Né, Gi? Né? De massa, é continental, né? De forma geral, uma massa de ar que se forma no continente, ou ela é seca, ou ela é fria, né? Ou ela é quente, mas de forma geral, no continente ela é seca. Sim. Só que essa é a única, porque massa de ar com umidade tem que vir do oceano, né? Então, essa é a única massa de ar que nós temos no Brasil, a que nós temos aqui no Brasil, que se forma no continente e que é úmida. Então, é óbvio que vai diminuir a umidade. Então, o grande impacto de devastação da Amazônia é que isso vai impactar em todo o agronegócio. Então, a consciência que deveria ter, inclusive, Bruno, quando foi criado o Código Florestal Brasileiro, foi o seguinte, né? Agora, só entrando um pouco mais específico nesse assunto. Se você tem uma propriedade na Amazônia, você tem que conservar 80%. No Cerrado, 35%. E no Cerrado, Bruno, é importante a conservação do Cerrado,
por conta de infiltração de água no lençol freático, de abastecimento de água no lençol freático. E se você tem uma outra vegetação do Brasil, 20%. Então, na verdade, Bruno, a grande importância da vegetação no Brasil é você infiltrar água no lençol freático, é você ter essa questão da manutenção das chuvas, e a Gi deve lembrar, né, a Paulinha também, porque faz parte da biologia, isso forma os rios voadores, Bruno. Então, essas imensas quantidades de umidade que vêm para a nossa região. Então, o grande impacto será nesse sentido, Bruno, o grande impacto será na questão da diminuição. E aí não adianta você achar que não vai impactar, por exemplo, na agricultura de forma geral do Brasil todo. Isso é hoje o grande problema econômico, Bruno. E foi muito legal você falar do ponto de vista econômico. Eu queria devolver uma outra coisa que me lembrou agora, que me veio à mente também, quando ela estava comentando da questão, não só, porque a gente fala em meio ambiente, a gente fala, é planta, é bicho, mas tem uma coisa que você falou aquela hora que me faz pensar, é fungos, é micro-organismos, ou seja, é uma riqueza biológica gigantesca. Sim. Sim. Você pegar aí os 5 reinos, né? Que a gente abrange todos esses seres vivos, é uma diversidade muito grande, né? E mesmo dentro do reino dos animais, o reino animal, a gente tem desde insetos até os mamíferos, né? Então, desde os artrópodes até os mamíferos. Falando também desses invertebrados, que eu já disse, micro-organismos. Então, a perca é muito grande. E pegando um comentário também do que o Carlinhos falou, a gente tem que pensar que não é só a perda dessa biodiversidade, né? A gente tem que pensar em termos de poluição ambiental também em relação à nossa atmosfera, né? Esse CO2 que é lançado na nossa atmosfera. Então, olha que coisa, nós estamos destruindo um bem que recolhe, tira do ar. Esse CO2 devolve oxigênio. Por mais que esse oxigênio seja consumido por elas no processo de respiração. Ela está tirando esse CO2 da atmosfera. Aí a gente vai lá, a galera vai lá e taca fogo. Tira esse vegetal que estava recolhendo, tirando da atmosfera, deixando a nossa atmosfera mais limpa, taca fogo e devolve esse CO2 todo para a atmosfera em níveis mais altos, aí, mais elevados. Paulinha, né? Então, a poluição... na verdade, o que você está falando é um reservatório de carbono, né? Sim. É um reservatório de carbono. Aliás, Brasil, que sempre negociou até a questão dos créditos de carbono, né? Exatamente. Ter uma economia mais verde, vamos dizer assim, até então, né, Gi? Sim. Só complementando essa questão, né, falando ainda dessas populações ribeirinhas, dos povos indígenas, né, essa mudança em regimes de chuvas que a gente está falando, essa poluição afeta o regime dos rios, tá? Pode causar assoreamento nos rios. Aí, quando acontece o assoreamento, né, então o rio fica mais... Ao invadir mais essas margens, isso prejudica tanto o extrativismo quanto as roças de mandioca, por exemplo, que é um dos produtos bastante cultivados lá, né? E essa produção de mandioca, ela é feita em ciclos, é uma economia de ciclos com o objetivo de preservar justamente o solo. Tá? Então, existe toda uma concepção de preservação que aí, quando esse desmatamento avança dessa forma rápida, né, quando avança dessa forma violenta, como a gente estava comentando, destrói essa possibilidade de sobrevivência desses povos. E aí o regime de chuvas, né? Então, quer dizer, isso impacta sobre a vida das pessoas, sobre o reabastecimento de água, tá? Tanto nos rios, como principalmente o Carlinhos falou dos lençóis freáticos, né? E aí, pegando o que afetaria o agronegócio, né, em relação ao regime de chuvas, por exemplo, como que eles vão ter essa possibilidade de irrigação? Aí vai se recorrer aos lençóis freáticos. Então, ainda continua uma concentração muito grande de renda e de recursos e de terras nas mãos de poucos. Então, essa é a questão. A gente está falando de um desmatamento que beneficia poucos, de uma destruição cujo objetivo é sequer partilhar esses bens, né? Na verdade, é destruir por destruir para que alguns possam ter benefícios, enquanto que se a gente pensar conjuntamente, falando aí a palavra-chave desenvolvimento sustentável, né, super importante, a gente conseguiria ter esse equilíbrio, conseguir utilizar esses recursos de forma mais equitativa, né, e permitindo a todos, né, que possam ter a sua sobrevivência a partir
da floresta, né? E o cerrado também está ali, né? Hoje é uma das vegetações também mais devastadas no Brasil, ali junto com próximo à Amazônia, né? Também é necessário que a gente pense nisso, né? Nessas duas fronteiras agrícolas aí que avançam. E olha que interessante, aqui nós estamos falando só a nível de Brasil. É óbvio, quando a gente fala em meio ambiente, nós estamos pensando num sistema infinito e complexo que daria muita conversa, né? Mas, pessoal, bom, passa rápido. Nós já estamos nos finais da nossa conversa, do nosso bate-papo. A coisa voa, né? Não tem jeito, é assim mesmo que funciona. E que bom que é assim, porque é sinal que quando a gente trabalha coletivamente, a gente vai pensando sobre os mais diversos pontos de vista, seja trazendo contribuições do campo mais de pensar a sociedade, as relações humanas que estão ligadas principalmente à floresta, que nós demos maior ênfase aqui no nosso bate-papo de hoje, seja toda a biodiversidade, como a Paulinha pontuou, que vai desde os seres microscópicos até uma dimensão mais macroscópica, acho que está correto, se não estiver correto, você me a palavra aí, e passando também por aquilo que o Carlinhos disse, que tem a ver com a maneira, por vezes, até irracional em que nós exploramos a floresta amazônica. Então, acho que esse bate-papo, esse programa, essa conversa nossa de hoje é um começo, até porque a reflexão sobre o meio ambiente, a importância dele para a nossa vida, ela é infinita, né? Bem ampla. Se apropriar disso tudo melhor, seja estudando, seja ao viajarmos, seja ao pesquisarmos, enfim, ouvirmos o que está sendo dito no jornal, nos meios de comunicação, ampliarmos a nossa visão a respeito de tudo isso. Afinal de contas, um ecossistema não é único e exclusivamente a árvore, né? Não é só único e exclusivamente a queimada, tem, como vocês estão vendo aí, múltiplos aspectos. E para fechar, um minutinho, rapidinho, uma palavra para dispensar, né? Para dar um tchau para essa galera, Gi, Carlinhos e depois Paulinha. Vai lá, Gi. Gente, para finalizar, eu acho que é isso, né? A gente pode pensar em desenvolvimento sustentável nas nossas pequenas atitudes, sabendo de onde vêm os produtos que nós consumimos, né? E como o Bruno falou, esse debate não se esgota, na verdade, ele renderia muitas e muitas conversas ainda sobre os mais diversos âmbitos, tá? Então, a mensagem que eu deixo aqui é para a gente poder ter essa consciência em relação ao que nós estamos consumindo, tá? Se é resultante, de fato, desses processos que nós comentamos aqui, de desmatamento, de desigualdade, ou se a gente teria, de fato, a oportunidade de valorizar o que está ao nosso redor, o pequeno produtor local, por exemplo, tá? Então, como que a gente pode pensar o nosso papel nesse debate, né? Nesse momento, pensando, fazendo essa reflexão sobre o que nós consumimos. Perfeito. Como que a gente pode contribuir com isso? Carlinhos, rapidinho. Rapidinho, porque falta 2 minutinhos para a gente fechar. Falta um e pouquinho, cara, para a gente terminar. Então, vai lá. Então, rapidinho, olha, Bruno, para que sejamos um país rico, desenvolvido, já que nós somos um país em desenvolvimento, nós temos que apostar em ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico, que seria o casamento. Com certeza, fazer um desenvolvimento em agronegócio é muito importante, mas ele não é o único negócio que o país tem. Exato. Não é o único ponto econômico que o país tem. É muito importante, é muito importante. Então, eu acho que a gente deveria parar de pensar tanto no agronegócio, que há tantos anos vem salvando a economia brasileira, mas pensar também em outros setores. E olha a quantidade de gente que está passando necessidade agora com a pandemia, que a gente viu, né? São mais de 50 milhões de pessoas recebendo um auxílio de R$600. Então, vamos investir em outras áreas também, né? Exatamente. Aliás, para incluir todo mundo nessa lógica de desenvolvimento, se ela for mais sustentada e equilibrada. Paulinha, para fechar, 30 segundinhos para você. Rapidinho, ó. Então, que nesse Dia dos Namorados perfeito. que a gente possa despertar aí um relacionamento saudável e sustentável com a nossa natureza, né? Com todos esses recursos naturais, afinal de contas, somos totalmente dependentes deles, né? Valeu. Muito bacana, gente. E chega ao fim mais uma edição do nosso Natureza Connection. Aê, galera, comemora. Esperamos vocês na semana que vem. Valeu. Beijo. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. A história da cobra. Tchau. Bom, pessoal, o vídeo acabou. Não deu tempo no Natureza Connection de contar para vocês o que foi essa história da cobra minha e do Alex na Amazônia. Então, para fechar, para não deixar vocês morrendo de curiosidade, eu até chamei o Alex aqui para contar como que aconteceu isso. Nós estávamos num museu lá em Manaus, e que é dentro da floresta.
tá? Então aí nós passeando lá, a gente estava passeando lá nesse museu, e aí a gente se deparou com a biodiversidade, com a natureza ali da Amazônia, né? Conte para nós, Alex. Só para deixar um pouquinho mais claro, não é um museu, um prédio. Não. Não. Verdade. É selva. É floresta. O museu é floresta, selva, nativa. Você percorre por trilhas pela selva para conhecer a floresta. É isso, né? E estávamos caminhando numa trilha, estreita, por sinal, menos de meio metro de trilha, floresta dos dois lados, eu na frente, filhinho indiano, eu na frente e a Gisele atrás, né? Sozinhos. De repente, eu segurando a mão dela, de repente ela aperta firme a minha mão, assim, né? Aí eu pergunto, o que foi? Eu fico assustado, o que foi? Ela, não, continua andando. Tudo bem. Eu falei mais de boa, tá? Não falei tão desesperado assim. Continua andando. Eu continuei andando, né? Depois, mais pra frente, eu perguntei, o que foi que aconteceu, né? Aí ela, não, passou um negócio, eu não sabia se era cobra ou se era uma minhoca. Aí eu perguntei, tá, mas que tamanho que era isso, né? Aí ela pegava a trilha inteira. A trilha dava uns meio metro, né? Aí eu falei, não, era assim, mais ou menos, né? Fiz com a mão, né? Ela, serpenteada era. Meu, a cobra deve ter quase 1 metro, então, né? Pois é, mas o detalhe é que é assim, sempre quando a gente caminha pelas nossas andanças de viagens, né? Por aqui, região sudeste, né? Nos biomas que o Alex conhece, porque ele cresceu tendo muito contato com a natureza, né? Ele sabe, ele ouve um som, ele sabe que passarinho que é, ele bota a mão num arbustinho ali, ele cheira, ele sabe o que é. Lá ele não sabia absolutamente nada, nenhum cheiro, nenhum som, nada. E aí, o que a gente deve fazer quando a gente vai num lugar desconhecido? A gente deve estar, assim, com o corpo devidamente, né, seguro. Ele foi de bermuda e sandália. Então, eu, com o meu sentido aranha, né, parece o sentido aranha, eu ouvi um balançar de folhas aqui desse meu lado, né, mas foi uma coisa muito rápida, gente, coisa de segundos. Eu ouvi um balançar de folhas, eu apertei a mão dele, o bicho passou entre nós dois e ele de sandália. Eu estava de tênis, ele de sandália. O bicho passou, ele me perguntou, eu falei, não, só segue. Só segue a vida, entendeu? É isso, gente. Essa foi a história da cobra na Amazônia, tá? É isso. É isso que eu queria contar pra vocês, pra gente finalizar, vocês não ficarem morrendo de curiosidades. Beijos. Até mais. Tchau. Tchau.